9 horas, nós estamos no horário de 19 horas e 38 minutos, e estamos na quarta-feira, né? Dia 23 de outubro de 2024, e teremos hoje, em parceria, né? Vamos dizer que é isso que está acontecendo, com a Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro, recebendo dentro do mês do Outubro Rosa, né? É uma satisfação muito grande que a SOMERGE, Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, mantendo a sua tradição das reuniões mensais aqui com todos os seus associados de todo o Estado do Rio de Janeiro. É uma honra muito grande estarmos fazendo essa reunião aqui também sobre câncer de mama, decifrando o invisível, o que todo médico precisa saber. É um tema de grande importância para todos os médicos em todas as especialidades, né? E, mais uma vez, quero agradecer aqui a nossa diretora científica, a doutora Célia, por ter feito contato e convidado e ter aceito nosso convite para que a nossa palestrante de hoje, a doutora Maria Júlia Gregório Calais, né? A doutora Maria Júlia tem mestrado e doutorado pelo UFRJ, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio de Janeiro, coordenadora do Centro de Imagens da São Vicente Redditor, presidente do Instituto Nosso Papo Rosa, ela é professora de Saúde da Mulher da Faculdade Estácio de Sá e membro da Câmara Técnica de Mastologia do CREMERG, nosso Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Maria Júlia, com muito prazer, que lhe apresento a todos os nossos colegas presentes aqui nessa reunião de hoje, e seja muito bem-vinda à nossa Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. Fique à vontade e prazer enorme recebê-la, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite à senhora e fique à vontade. Ok, muitíssimo obrigada pelo acolhimento, pelas palavras iniciais. Eu vi que esse carinho aí é com todos os que foram entrando, isso aí é muito bacana, né? Da gente ver isso numa sociedade. Obrigada pelo convite. Espero trazer um Outubro Rosa um pouco diferente, né? Vamos trazer informações novas, diferentes, abordagens diferentes, populações diferentes. A Célia me pediu para trazer alguma coisa estatística, também procurei, né, trazer esse tipo de informação. E espero que gostem, que seja aí da apreciação de todos. A gente falou e não testou o share da aula, mas eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver se vocês visualizam. Aparece para vocês a tela em cheia? Aparece. Tá tudo certinho? Tudo. Então vamos lá, vamos conversar, né? É um bate-papo informal, gente. Claro que se quiserem interromper, possam interromper. Se quiserem só conversar no final também, tudo bem, sem problema nenhum. Mas foi essa a proposta. A Celinha me pediu para trazer algo diferente, uma abordagem mais ampla. Então vamos lá, vamos ver o que temos aí para esses próximos minutinhos de conversa. Não há conflito de interesses, não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação, porém, existe sempre um viés, né? Eu não sei se eu me apresento como uma radiomastologista ou mastorradiologista, porque por paixão pela mastologia eu me dedico às duas áreas, tanto a parte do diagnóstico, eu trabalho com a parte de imagem, como também a parte clínica, né? Então, eu acho que sempre a gente pode puxar um viezinho para algum lado, mas aqui tentarei ser o mais neutra possível. Mas vamos lá, estamos falando de Outubro Rosa. Rosa tem que ser o ano todo, pelo menos é o que é para mim, a minha realidade é o ano todo. Trago uma imagem aqui para vocês de mulheres em diferentes faixas etárias, etnias, situações de vidas, a mulher jovem, a mulher idosa, a mulher grávida, a mulher em aleitamento. Qual dessas mulheres pode ter câncer de mama? Né? E, infelizmente, sabemos que todas, né? O câncer de mama é o câncer mais incidente no planeta, ele é o mais frequente quando falamos homens, mulheres e crianças, então câncer de mama, realmente a sua incidência é altíssima.
Os dados estatísticos do INCA, eles fazem essa publicação por triênios, porém o cálculo é anual. Então, se esperam por ano ao redor de 73.610 casos novos de câncer de mama no país, sendo que a maior incidência em grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Isso é uma incidência muito alta, que a gente pensa mais ou menos assim, no risco estimado em torno de quase 67 casos novos por 100 mil mulheres. E é uma incidência muito grande. Estamos falando de um tumor, de um órgão externo, onde conseguimos ver, tocar, palpar, fazer exames. Mas então, por que essa incidência tão grande? Será que câncer de mama são todos iguais? É tudo do mesmo jeito, da mesma forma? Claro que não. O câncer de mama é uma doença extremamente heterogênea e complexa. Ela é multifatorial. Isso pode ser observado pelas múltiplas formas de apresentação, clínicas, morfológicas, a diferença quando ocorre em faixas etárias, mulheres pré-menopausa, pós-menopausa, as mulheres mais jovens, mulheres de mais idade, pelas diferenças que nós temos de tipo tumoral, com agressividade tumoral e, claro, o potencial metastático dessa doença. Quando a gente vê Estados Unidos, quando vemos a observação de Estados Unidos, uma publicação recente de 2024, aqui no Brasil não é diferente, uma maior incidência, uma maior taxa de câncer de mama em mulheres brancas, porém, uma maior mortalidade em mulheres negras. E isso acontece da mesma forma aqui no Brasil. Será que a falta de informação, a falta de acesso, a falta de um tratamento adequado, o que está acontecendo? Quando pensamos na diferença entre cânceres invasivos e carcinomas in situ, temos, por exemplo, como dados aqui dos Estados Unidos para 2024, 310 mil casos aproximadamente de cânceres invasivos, sendo que quase 16% ocorrem em mulheres jovens. Quando a gente fala em câncer de mama em mulher jovem, é mulher abaixo dos 50 anos. 56.500 casos de carcinoma in situ vão ser diagnosticados. O nosso foco no rastreio do câncer de mama é o diagnóstico do carcinoma in situ. É aquele câncer que se preserva a membrana basal, aquele câncer que não dá doença metastática, aquele câncer que a gente tem realmente a maior chance de cura com tratamentos mais conservadores e com menos custos financeiros, emocionais e, claro, principalmente físicos. Porém, ainda a incidência de mortalidade é alta. Quando a gente vê Estados Unidos 2024, em torno de 43, 42, 43 mil casos de morte pelo câncer de mama, e sendo que mais da metade dessas mulheres terão mais de 70 anos, ou seja, as mulheres estão vivendo mais, e isso nos faz pensar também que não só o diagnóstico e o tratamento, mas a gente tem uma mulher numa sobrevida maior após um câncer de mama, e essa mulher tem que ser visualizada, digamos assim, na sociedade. Essa mulher tem que voltar a trabalhar, essa mulher tem uma vida social, então é importante também o foco nas sobreviventes do câncer de mama. Principais fatores de risco: os não modificáveis, ser mulher e envelhecer. Nasceu no sexo biológico feminino, a gente está de 1 para 8 a chance de ter câncer de mama no decorrer da vida até os 75 anos. Outros fatores de risco? Sim, já sabemos. Obesidade, sedentarismo, história familiar, hábitos de vida não saudáveis, ou seja, uma ingesta grande de álcool, tabagismo, situações hormonais opostas, uma menarca precoce, uma menopausa tardia, uma não gestação, uma gestação tardia, um não aleitamento. Então, quando a gente pensa em prevenção primária do câncer de mama, é o quê? A ideia é a gente impedir que o câncer não se desenvolva. Infelizmente, não temos vacinas para isto, porém, sabemos na literatura que 30% dos casos de câncer podem ser evitados com a adoção de hábitos de vida saudáveis. Quais são eles? Prática de atividade física regular, e o que a gente solicita são 30 minutos diários, 5 vezes por semana. E qual é a melhor atividade física para ser realizada? Aquela que você gosta, aquela que te dá prazer, aquela que você vai conseguir fazer, porque você vai aderir a essa atividade e vai perpetuar com essa atividade física.
Uma alimentação saudável, balanceada, não sei se temos nutricionistas aqui no grupo, mas é muito comum a gente escutar dos nutris, desembale menos e descasque mais. E é essa a nossa realidade para uma alimentação saudável. Manter o peso corporal dessa forma, isso é muito associado à alimentação e atividade física. Muito importante, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, que infelizmente vem num crescente, principalmente nas mulheres em idade mais jovem atualmente no Brasil. Eliminar o tabagismo da vida e, claro, o estímulo ao aleitamento para aquelas mulheres que desejam ter seus filhos, que amamentem, que seja um aleitamento exclusivo os primeiros 6 meses e depois até 2 anos e meio, associado à alimentação, né, do bebê, da criança, sendo como fatores de proteção, de uma prevenção primária. E se falamos de uma prevenção secundária, é o quê? Apenas a detecção precoce, né? Vamos detectar essa lesão pré-clínica, do ponto de vista onde as chances de cura realmente sejam importantes, interessantes e verdadeiras. De que forma a gente faz essa detecção precoce? A mamografia, que é o raio-x da mama. É a detecção que vai realmente detectar aquele tumor impalpável naquela mulher assintomática. Quando vemos dados com relação aos mamógrafos no país, em 2023, o registro no Brasil eram 6.588 mamógrafos, com 6.334 em uso, ou seja, vemos que temos mamógrafos que não estão em uso ou por falta de técnicos de filmes, de manutenção, de profissionais, e isso realmente é uma tristeza. Só que a maior quantidade desses mamógrafos também tem uma distribuição não tão homogênea no país, estando nas maiores locais de população, digamos assim, região sudeste e região nordeste no Brasil. Então, vemos uma disparidade também com relação ao acesso a essa mamografia de rastreio. E o autoexame? Fazer ou não fazer? Eis a questão. Autoexame, hoje conhecido como autoconhecimento, né? É, fazemos aquele. Realmente é isso, é um autoconhecimento. Se temos um Brasil onde temos que essas mulheres chegam com câncer de mama, estadios tão avançados, com tumores tão volumosos, por vezes ulcerados, sabemos que o autoexame não vai detectar lesão precoce. Mas, claro que prefiro detectar um tumor de 2 centímetros, onde a paciente faz no autoexame e consegue palpar, muito melhor do que ela chegar com esse tumor com 10 centímetros ou um tumor ulcerado de mama. Então, estamos falando de um país extremamente heterogêneo, onde orientar as nossas mulheres a fazer o autoexame será uma questão importante, interessante, como um autoconhecimento. Detectou alguma alteração nessa palpação? Procure um ginecologista ou então um mastologista para prosseguir. Claro que nem tudo que a gente palpa é câncer, mas a gente tem que ter essa ideia com relação ao estímulo às mulheres fazerem esse autoconhecimento. E a partir de que tamanho conseguimos palpar um nódulo? Eu acho esse slide, essa figura bem significativa, né? Principalmente até para a população leiga, né? Como que eu palpo? Qual é o tamanho? Como é que eu vou conseguir palpar um nódulo? Em mãos experientes, na dependência, claro, do tamanho desse tumor e da localização desse nódulo, a gente consegue detectar 0,8 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro e pouquinho, a gente já consegue detectar um nódulo palpável. Porém, existem mulheres com mamas extremamente volumosas, com tumores mais profundos, que às vezes tumores de 3, 4 centímetros podem passar despercebidos. Daí da importância que, palpando ou não palpando nenhuma alteração, a mamografia de rastreio, ela continua sendo a indicação realmente para um diagnóstico precoce. E como vamos diagnosticar então o câncer de mama? A gente vai lançar mão de que tipos de exame? Óbvio conhecimento de todos, a nossa mamografia, a gente trabalhando com mamografia digital, temos evolução dessa tecnologia que eu trouxe para mostrar para vocês também, mas a mamografia digital como método inicial de rastreio. Podemos complementar esse exame com uma ultrassonografia mamária e, em casos específicos, também a ressonância magnética é lançada como arsenal propedêutico no diagnóstico desse câncer de mama nas mulheres. Porém, temos 3 métodos maravilhosos
Claro que o ultrassom muito mais disponível do que a mamografia e a ressonância, quando a gente pensa no sistema público, apesar de termos esses equipamentos e termos disponibilidade, com todas as dificuldades que existam, quais são os problemas que a gente vai ter com esses métodos então disponíveis? Sabemos que nem todos eles vão ver todos os cânceres. Ou seja, eu tenho uma tecnologia boa, mas a minha sensibilidade pode falhar, perdão. A especificidade também. Eu posso criar um alarme falso, um falso positivo. Me gera uma biópsia, me gera uma angústia, me gera uma ansiedade nessa paciente. Podemos falar de custos, que é uma realidade, a disponibilidade, quando a gente pensa nisso como um Brasil todo, e claro que tudo isso junto e misturado. Então, quais são as principais dificuldades que nós temos com a população para chegar a esses métodos diagnósticos? Falta de informação e orientação a paciente. Estamos em 2024 e, infelizmente, ainda temos um grande número de mulheres que não têm acesso à informação de qualidade. Qualidade, quantidade e distribuição de equipamentos, exames profissionais, isso já abordei previamente, e isso é uma realidade no país. Burocracia, temos muita burocracia, SUS, privado, convênio, particular, temos ainda muita burocracia para a realização desses exames e a própria entrega, esse exame chegar ao paciente ou ao médico solicitante. E o principal, e o que realmente deixa a gente muito triste com a situação, o medo da dor ao realizar a mamografia pela compressão da mama e o medo do diagnóstico. Então, isto é muito importante ser conversado com as nossas pacientes. Mamografia. Claro que todos os métodos podem falhar, nós temos uma falha aí podendo chegar a 15% dos casos para o diagnóstico do câncer de mama. Quando que ela é indicada? Duas situações no Brasil, não é diferente em outros países europeus, americanos. INCA, Ministério da Saúde, solicita mamografia de 50 a 69 anos a cada 2 anos. Sociedades, mastologia, radiologia e ginecologia, dos 40 aos 74 anos, periodicidade anual. O que a gente tem para melhorar a mamografia? Temos duas novas técnicas. Digo novas porque não todos conhecem, não é disponível em todo o Brasil, mas elas já existem há algum tempo. Temos a melhor técnica, que é a tomossíntese, nada mais é do que uma mamografia melhorada. A gente tem o tubo de raio-x que faz a mamografia, só que ela faz uma angulação. Quando ela vai fazendo essa rotação, nós temos o quê? Pequenos cortes da mama. São feitos cortes milimétricos, 1, 2 milímetros de espessura. Então, com isso, a gente consegue o quê? Dissociar a sobreposição do parênquima que acontece normalmente na mamografia 2D. Então, é isto que nós temos. É o tubo do raio-x rodando em cima da paciente com a mama comprimida, semelhante a uma mamografia. O exame é idêntico, o equipamento é idêntico, é apenas um software que nós temos a mais, onde a gente consegue realizar essa tecnologia. E com isto, como vê aqui na figura, o que é todo emaranhado que a gente pode obscurecer no tecido mamário e passar despercebido, uma calcificação, um tumor, a tomossíntese me desmembra isso em fatias muito fininhas e eu consigo diferenciar bem cada área e cada lesão. Literatura mostra até uns 40% a mais de diagnóstico através da tomossíntese. Então, aqui duas imagens, a da mamografia convencional, uma lesão realmente suspeita, mas olha a qualidade da imagem da tomossíntese, ela realça os olhos, ela é quase uma imagem em 3D, ela faz uma imagem até próxima, às vezes, da ressonância. Então, um tumor denso, espiculado, muito irregular, né? Com muitas calcificações pleomórficas, uma lesão altamente suspeita para o câncer de mama. E a segunda tecnologia da evolução da mamografia é a mamografia contrastada, que nós já temos também aqui no Rio de Janeiro, que é a realização da mamografia convencional 2D, como a gente vê aqui nessa primeira aquisição, e ela é realizada após a injeção do contraste iodado, se utiliza contraste iodado. Há uma recombinação das imagens e quando a gente olha a imagem após a aquisição com contraste iodado, aquilo que realça é suspeito.
Então, o que temos de vantagem com relação à mamografia contrastada? A interpretação dos achados, ela não é afetada pela densidade da mama, então as lesões são muito facilmente vistas, não há aquele obscurecimento, né, do tecido mamário na mamografia convencional. Então, dessa forma, ela é menos operador dependente, com uma curva de aprendizado mais curta e resultados mais reprodutíveis. A desvantagem seria realmente o uso do contraste iodado, que é um risco de reação alérgica, apesar de ser bem raro, claro, tem um custo maior. Quando a gente compara com a mamografia digital, ela é mais cara que a mamografia digital. Mas quando a gente compara, por exemplo, com a ressonância magnética, ela tem um custo muito menor. E ela tem indicações que podem ser semelhantes às indicações da ressonância magnética. Ela pode servir para o estadiamento, para o rastreamento de mulheres de alto risco, esclarecimento de dúvidas, né, de uma análise duvidosa na mamografia e para avaliação após a quimioterapia neoadjuvante, que é o tratamento inicial em certos tumores de mama específicos. Muito bem, mamografia ok. Gente, eu apertei alguma coisa aqui que eu fiquei toda colorida, é isso mesmo? Eu estou me vendo toda colorida aqui na fotinho. Não sei o que eu fiz, mas vida que segue, né? Vamos fazer a aula colorida então. Vamos lá. Depois eu tento voltar ao que eu era. Com relação à ultrassonografia de mama, a ultrassom ela vem para complementar a mamografia, nunca para substituir. O que a gente faz também importante do ultrassom é o rastreio naquelas mamas densas, a mamografia. Aquela mama que tem muito tecido fibroglandular, que nem a tomossíntese ajuda no diagnóstico. A ultrassonografia está indicada também nessas mulheres. E o que a gente pode ver que nos dá tanta informação? Por exemplo, diante de um nódulo na mamografia, onde eu tenho características de aspecto a princípio benigno, um nódulo circunscrito, eu tenho todas essas possibilidades de achados no ultrassom. Simplesmente um cisto simples, que é uma categoria benigna 2, que nada vai ser feito, até essa última imagem aqui, que é um cisto sólido, um nódulo sólido cístico complexo, que é um BIRADS 4, uma característica suspeita que precisa ser investigado. Então, a ultrassonografia, como complementar à mamografia, tem sua indicação, tem seu nicho. E, finalmente, a ressonância magnética, lembrando que é um exame onde não temos radiação, é obrigatório o uso do contraste e ele é utilizado em casos mais específicos, como, por exemplo, estadiamento ou tratamento, como essas imagens, a gente vê uma riqueza de imagens realmente exuberante, né? A gente consegue fazer mapas coloridos, fazer avaliações em 3D, definir bem o tamanho, a extensão do tumor, a referência com planos superficiais, profundos, pele, músculo. Então, temos uma informação muito importante e como rastreio, ou seja, naquela mulher assintomática, ela estaria indicada naquelas mulheres que são chamadas mulheres de alto risco. Quem são as mulheres de alto risco? São aquelas mulheres que realmente vão ter uma possibilidade maior de câncer de mama e são esse grupo aqui de mulheres. São aquelas mulheres que já são portadoras de uma mutação genética, que elas já nascem com essa mutação genética, aquelas mulheres que têm uma forte história familiar de câncer de mama, ovário ou pâncreas, seja em mulheres ou homens da família. Existem alguns sistemas quantificativos, né, onde a gente quantifica uns sistemas de modelos matemáticos, a gente quantifica o risco para o câncer de mama, então a gente diz que ela tem um risco maior quando ela tem mais de 20% de risco ao longo da vida. Aquelas mulheres que têm história já de doenças precursoras, como aqui o HDA, hiperplasia ductal atípica, e as neoplasias lobulares, que englobam a hiperplasia lobular atípica e o carcinoma lobular in situ. E aquelas mulheres que foram submetidas à radioterapia torácica numa idade mais jovem, geralmente os adolescentes, por outro tipo de câncer, como, por exemplo, um linfoma, essa mulher tem um risco maior para desenvolver o câncer. Essas mulheres, sugere-se que, além da mamografia, elas tenham um rastreio com a ressonância magnética. Algumas situações em que a ressonância não é um exame apropriado. Por quê? É um exame, gente, que ficou meio que moda, né? É moda.
Ah, eu não sinto nada, eu não vou fazer mamografia porque me aperta, mamografia dói, ressonância, que é um exame top, é um exame mais moderno, é um exame caro, então vou pedir mamografia. Você tem prótese, então é melhor não fazer a mamografia porque vai machucar essa prótese, então vamos fazer uma ressonância. E não é dessa forma que funciona, né? A gente só vai ter um diagnóstico realmente preciso se ela tiver uma boa indicação. Então, algumas situações em que não tem por que a gente pedir uma ressonância, né? Quando a gente faz, ao invés de uma biópsia, ou seja, a gente tem a indicação de biópsia ou na mamografia ou no ultrassom, aí a pessoa diz assim: não, vou ter certeza e vou pedir uma ressonância para ver se eu vou fazer essa biópsia. Eu posso ter um achado de uma lesão na mamografia que nem tem expressão na ressonância. Então, um exame negativo não exclui a biópsia quando outro tem lesão suspeita. Como método alternativo para a BIRADS-3 na mamografia e no ultrassom. BIRADS-3 é um exame onde a gente controla em 6 meses. Não adianta eu ter um BIRADS-3 na mamografia ou na ultrassonografia e eu pedir uma ressonância. Se o BIRADS-3 é na mamografia, eu vou acompanhar na mamografia. Se ele é no ultrassom, eu vou acompanhar no ultrassom. Essa ressonância não vai me acrescentar informações. Avaliações de lesões benignas, ginecomastia, nódulos bilaterais, linfonodos, necroses gordurosas, não tem por que a gente acompanhar isso com a ressonância. E lesões muito tênues, que raramente vão ter expressão na ressonância, que são as chamadas distorções arquiteturais do parênquima, que podem ser lesões de câncer inicial, e grupamento pequeno de calcificações, que, desde que apresentem características morfológicas e distribuição suspeita, podemos estar pensando de um carcinoma ductal in situ, baseado nas calcificações, e a ressonância vai ser negativa nesses casos. Todos esses exames, mamografia, ultrassom e ressonância, no finalzinho deles vamos ter a classificação BIRADS. O BIRADS, ele é um atlas, ele foi criado pelos americanos, ele é utilizado no mundo todo e é assim que funciona, de 0 a 6. Não é uma escadinha, não é porque a paciente tem 2 que no ano seguinte ela vai ter 3, ou de 3, obrigatoriamente ela vai para 4. Mas, de uma forma em geral, o 0 precisa de uma avaliação adicional, não dá para liberar essa mulher para casa. 1 e 2 negativos e benignos, 0% de chance, aí sim liberamos essa mulher para o seu controle anual ou bienal, dependendo do rastreio que foi adotado. O 3 é um achado provavelmente benigno, muito pequena a chance de malignidade. 4 e 5 suspeitos, vamos indicar biópsia. E 6, essa mulher está em tratamento, estamos apenas acompanhando o tratamento que essa paciente está fazendo para avaliar a resposta, geralmente a quimioterapia neoadjuvante. Trago 3 situações importantes, que são as que geram mais dúvidas e mais comentários e até mais falhas de segmento. O BIRADS 0. E isto, gente, é independente do método de imagem. Todos os métodos podem sair com BIRADS 0. BIRADS 0 é inconclusivo, é incompleto, não fecha diagnóstico, requer uma avaliação adicional por imagem. Eu posso fazer outras incidências mamográficas, eu posso repetir o exame por questões técnicas não adequado para análise, eu posso pedir mamografias anteriores para fazer comparação e avaliar a estabilidade de uma lesão, ou então, por exemplo, diante de um nódulo, como eu mostrei, eu vou pedir um ultrassom para ter certeza se aquilo realmente é apenas um cisto simples ou se trata de uma lesão sólida que tem que ser avaliado. BIRADS 0 não volta para casa, ela sai do consultório com mais pedidos de exame. BIRADS 3, até 2% de malignidade. Então, o que nós vamos pedir? Repete em 6 meses para ver se não mudou nada. Se não mudar nada em 6 meses, a gente repete de novo em 6 meses, só que aí a gente vai fazer as 2 mamas. O primeiro repeteco em 6 meses, a gente pode fazer unilateral, a gente pode fazer só onde aparece essa lesão. Tem um nódulo na mama direita. Eu posso fazer um estudo só da mama direita em 6 meses para saber se aquilo mudou ou não. Se não mudou nada, eu mantenho o BIRADS 3, mas eu peço para ela repetir mais 6 meses nas 2 mamas. Se não mudar nada depois desse ano, a gente pode manter o BIRADS 3, porém com a periodicidade anual. Depois de 2, 3 anos, ficou estável, não mudou absolutamente nada, essa paciente é reclassificada para BIRADS 2. Ou não, aumentou a lesão, houve qualquer mudança na morfologia, distribuição dessa lesão,
essa paciente, então, é reclassificada como BIRADS 4 no segmento e prossegue para uma biópsia percutânea. Só que o BIRADS 3 a gente sempre acompanha, vamos acompanhar em 6 meses, mas existem algumas situações específicas que seria muito cauteloso, devemos pensar com muito carinho a possibilidade de indicar uma biópsia para essa mulher. Que situações seriam essas? Paciente que já tem diagnóstico, vamos supor, ela tem um diagnóstico de um câncer na mama direita e ela tem um nódulozinho BIRADS 3 na esquerda. Podemos avaliar para ter certeza que a gente está diante de uma lesão benigna. Aquela mulher que vai ser submetida a algum tipo de cirurgia ou que ela deseja uma gestação e a gente sabe que vai haver alguma modificação nessa mama ou que ela não tenha nem condições de rastrear essa mama daqui a 6 meses. Mulheres que serão submetidas a cirurgias estéticas, que desejam uma gestação, cirurgias bariátricas, transplantes de órgãos. Essas imagens são importantes serem avaliadas antes desse diagnóstico. As alterações, alteração suspeita no segmento, ou seja, fez o BIRADS 3, alterou, vamos indicar biópsia. Preferência do paciente, infelizmente, estamos num momento cancerofóbico, né? Então, a cancerofobia, eu digo que não é só do paciente, às vezes os próprios profissionais têm uma angústia, uma tensão grande e acabam realmente solicitando mais biópsias. Quando a gente fala em paciente também transgênero, em reposição hormonal, é aquela pessoa que faz uso de doses hormonais elevadas para adquirir as características opostas ao sexo biológico, a gente não vai interromper esse tratamento, da mesma forma na iniciação ou na manutenção de uma reposição hormonal de uma mulher no climatério. E as pacientes de alto risco, existe alguma certa controvérsia, porque a gente tem os métodos de imagem para rastrear associados, como a ressonância magnética. Então, vai ser um momento de conversa de você com o teu paciente. O diagnóstico mais provável quando a gente pensa no BIRADS 3 é de um fibroadenoma, que é um nódulo circunscrito. Porém, os principais diagnósticos diferenciais que temos que ter na cabeça são os tumores filoides, que a gente precisa removê-los cirurgicamente para ter o diagnóstico final e um tratamento ajustado. Os carcinomas triplo negativos, que são carcinomas extremamente agressivos e que ocorrem principalmente em mulheres mais jovens e nas negras, e menos comum o diagnóstico diferencial com carcinoma ductal in situ. Com relação ao BIRADS 4, sabemos que existe a subdivisão da categoria 4, 4A, B e C. Essa subdivisão ela é opcional. Não é obrigatório isto vir no laudo, mas o que temos que ter em mente, se estamos pensando numa imagem que é um BIRADS 4, a possibilidade de câncer ainda é baixa, de 2 a 10%. Por exemplo, numa biópsia indicada por um BIRADS 4, eu tenho um diagnóstico de um fibroadenoma, é compatível e eu fico tranquila e sigo essa paciente sem necessidade de cirurgia. Já o 4B e o 4C, eu vou estar esperando realmente um resultado positivo para a malignidade. As mulheres, ok, já entendemos todos os métodos de imagem, de que forma diagnosticar, de que forma prosseguir. E os homens? Os homens têm câncer de mama porque a gente acaba abordando muito a mulher no Outubro Rosa, mas a gente também tem que lembrar dos nossos super-heróis. Sim, o câncer de mama pode acontecer em homens, porém é bem mais raro. 1% dos cânceres de mama acontecem em homens. O tratamento semelhante ao câncer de mama nas mulheres, fazendo sua mamografia, seu ultrassom, as biópsias. Porém, por ser uma doença rara, a gente não indica rastreio, não temos rastreio habitual para os homens de risco habitual para o câncer de mama, diante de uma alteração palpável, numa faixa etária mais comum, que é a partir dos 68, 70 anos de idade, nós vamos investigar e, diante de um diagnóstico, tratar de forma semelhante. E também não posso deixar de falar sobre a população transgênero. É uma população que, no último censo que houve em 2021, um trabalho publicado com relação à população trans, 2% da população ela se assumiu como sendo trans ou não binária. Isso está representando em torno de 3 milhões de pessoas distribuídas de forma homogênea no país. Então, nós temos que ter a informação a respeito dessa população, saber acolher e informar. O homem trans é aquela pessoa que nasce no sexo biológico feminino, porém se identifica como homem. Então, lança mão de um uso elevado, né? Uma
um uso de testosterona em doses, me fugiu a palavra, em doses elevadas, né? Um uso de testosterona em doses elevadas para adquirir as características masculinas. Por vezes, eles desejam a remoção das mamas, porém, nem todos desejam essa remoção, mas sabemos que existe esta possibilidade. Já a mulher trans é aquela pessoa que nasce no sexo biológico masculino, porém se identifica como uma mulher e lança a mão do uso do hormônio feminino, dos estrógenos. Com isso, nós temos o desenvolvimento da glândula mamária e temos uma maior possibilidade de desenvolver tanto patologia benigna como o câncer de mama. Só que a literatura mostra que não temos dados suficientes com relação ao uso desses hormônios em doses tão elevadas por períodos tão longos e incidência de câncer de mama. Um avanço, digamos assim, muito importante, né, com relação à questão do rastreio é que em 2022, vejam bem, estamos em 24, em 2022, para se permitir o rastreio de mamografias de rastreamento em homens trans, foi retirada a característica de sexo no registro de procedimentos de mama nos sistemas de informação do SUS, que senão essa população não tinha acesso e não tinha possibilidade de fazer esse exame. Tive a oportunidade de fazer essa revisão integrativa, então, estudando essa literatura, de que forma rastreamos, então, a população trans? O homem trans, sem a mastectomia masculinizadora, ou seja, quando não deseja fazê-la ou não pode fazê-la, uma mulher com mamas semelhantes a uma mulher cis, então vai fazer sua mamografia de rastreio conforme a periodicidade que estiver indicada, seja SUS, seja sistema privado. Quando é submetido a mastectomia, aí não haveria mais a indicação do rastreio. Já a mulher trans, sem uso de hormônios ou com uso de hormônios há menos de 5 anos, não há indicação de rastreio, porém, aquelas mulheres com uso de hormônios por mais de 5 anos, com mais de 50 anos, a incidência aumenta um pouquinho comparado ao homem cis, então está indicada a sua mamografia de rastreio semelhante à mulher cis. Mitos e tabus para a gente já ir encerrando, coisas muito importantes que são ditas, né, e perpetuadas, a gente vai cortar por aqui. Mamografia sendo perigosa por causa da radiação, infelizmente, as redes, né, a mídia, vem com muita questão ligada à radiação da mamografia. A gente sabe que isso não tem literatura nenhuma que comprove a relação de radiação e câncer de mama. E a questão das mulheres com próteses que não podem ou não devem fazer a sua mamografia. Isso também é um mito. Toda mulher com prótese, perdão, de silicone deve fazer sua mamografia. A técnica que fará esse exame vai fazer técnicas específicas, onde eles empurram a prótese para trás para pegar mais mama, e com isso a gente tem uma qualidade melhor de exame, uma visualização maior do parênquima mamário. Então, paciente com prótese faz mamografia. E a questão da inteligência artificial, que ela vem com força aí, realmente, que ela vai substituir radiologistas e cirurgiões e os médicos em geral. Claro que isso é um baita de um mito, então nós temos que ver a inteligência artificial com bons olhos. Quais são as principais causas de falsos negativos e positivos que nós temos com relação aos métodos de imagem? Técnicas inadequadas da realização dos exames, não reconhecimento de estruturas anatômicas. Infelizmente, às vezes eu ainda recebo pedidos de biópsia de um nódulo, e quando a gente vai ver apenas um arco costal. A falha tanto na detecção quanto na interpretação das lesões. Nós temos profissionais de experiência diferente, com treinamentos diferentes, e, claro, temos a característica típica de cada tumor. Nós temos, por exemplo, o carcinoma lobular, que ele é muito traiçoeiro e às vezes ele não dá nenhuma pista, digamos, para nós, e quando a gente diagnostica, a gente acaba diagnosticando já no estadio mais avançado. Tudo isso associado a fortes emoções do nosso dia a dia, cansaço, distração, o tempo de experiência, a quantidade de horas trabalhadas e, claro, as mídias sociais que nos enlouquecem, acabando na possibilidade aí de um erro. Então, como é que a inteligência artificial ela vem? Ela vem para ajudar. Nós somos amigos, nós queremos a inteligência artificial, ela vem como um apoio, um suporte ao nosso diagnóstico. Ela vai melhorar a precisão diagnóstica em todos os níveis de experiência do profissional. Vai aumentar a eficiência, vai tirar a tarefa repetitiva do ser humano, melhora o fluxo
de exames, um acesso ampliado à saúde absurdo com a introdução da teleradiologia, a redução da carga de trabalho humano repetitivo, desnecessário, com chances de erro. Ele é um suporte na tomada de decisões. Nos permite o desenvolvimento de novas tecnologias, fazendo uma análise multimodal onde possamos incluir todos os métodos de imagem e, claro, permite uma auditoria e treinamento. Vemos muita tecnologia, estamos falando de inteligência artificial, falamos de exames contrastados, de métodos de imagem maravilhosos, mas aqui para finalizar, a gente tem que voltar um pouquinho só no tempo, né? Bem pouquinho, olha ali, ó, William Osler, né? Eu acho que é do conhecimento é de quase todos vocês. Ele foi médico em 1872. Para quem não conhece, é o médico que idealizou a residência médica, permitiu que mulheres médicas entrassem mulheres médicas americanas começassem a fazer a medicina, pudessem estudar medicina, foi um dos descobridores das plaquetas, tem inúmeros livros, né, e publicações muito importantes da época dele. E ele diz uma coisa que isso é muito importante até os dias de hoje. Preocupe-se mais com a particularidade do doente do que uma particularidade da doença. A doença a gente estuda, a gente aprende, temos livros, temos tecnologia, mas a gente tem que escutar o nosso doente. Porque, voltando aqui ao meu início desse título, Câncer de Mama, decifrando o invisível, o que todo médico precisa saber. Trouxe informação a respeito de todos os métodos, imagens e formas de diagnóstico, mas eu acho que a primeira frase eu mudaria para: qual a importância do cuidado centrado no paciente? Isso sim é que todo médico precisa saber, principalmente essa nova geração que está chegando aí de médicos. Temos a empatia associada à comunicação acessível para esse nosso paciente. Temos que informar, mas temos que nos comunicar com esse paciente. Mostrar uma relação de equipe e indivíduo de forma conjunta, por quê? Vamos ter uma confiança maior desse paciente conosco, ele vai poder abrir os seus medos e desafios de uma forma em geral, porque sim, o câncer de mama nos traz muitos medos e desafios, e dessa forma, ele confiando mais, ele vai ter uma adesão maior a seu tratamento. Finalizando então, concluindo, vamos desmistificar o câncer de mama e desta forma é possível. Com informação e conhecimento, o acesso à informação deve ser para todos, apoio e acolhimento. É muito importante os profissionais da área de saúde, de uma forma em geral, apoiarem, acolherem não só o paciente, como seus familiares e cuidadores, e, claro, sempre no foco da prevenção e na detecção precoce do câncer de mama. Muito obrigada, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Estão aqui minhas redes, né, meus contatos, quem quiser trocar depois figurinha, eu estou à disposição. Ok. Doutora Maria Júlia, eu vou falar para a senhora que todos nós estamos batendo palmas daqui, né? Em função de uma belíssima aula, altamente didática, Obrigada. altamente objetiva, clara, em que todos nós entendemos tudo. Para quem eu faço clínica e medicina esportiva, é uma área que também a gente tem que orientar o nosso paciente, que é uma orientação de todos, né, pela prevalência do tipo de neoplasia que o é. As campanhas são extremamente importantes para, pelo menos, ativar a curiosidade das pessoas em procurarem alguma coisa, que eu também acho que é fundamental. E a senhora trouxe essa objetividade que nós precisamos ter e, principalmente, desmistificar em relação ao que a gente vê no nosso dia a dia, né? Eu gostaria muito de ver alguns programas que pudessem voltar a ter uns programas infantis, mas os programas infantis para conscientização das medidas de prevenção e conhecimento do próprio corpo, né? Isso. Não na sensualidade que se apresenta a Não. cada momento, que já vem lá de trás, mas sim na objetividade de fazer com que a gente tenha um autoconhecimento e principalmente a valorização do que é importante. Ensinar uma escovação, ensinar o que é preventivo, né? O diagnóstico precoce, que isso tudo é fundamental. Afinal, nós entendemos na nossa vida de médico, né, que é a promoção, a prevenção, a promoção de saúde. Quando a gente entra na assistência, já é uma coisa um pouco mais
sórdida e quando a gente chega na recuperação não é das melhores. Mas hoje, e como a senhora bem mostrou, nós temos todos os cuidados que deveriam ser unânimes, homogêneos, num país continental como o nosso, de norte a sul, leste a oeste, todos terem acesso ao que a senhora falou. Mas, assim, fantástica a sua apresentação. Muito, Obrigada. muito obrigado. Se a senhora permitir, vamos abrir, então, para algumas perguntas ou considerações. E Claro. eu peço aos colegas que sejam objetivos para que a gente possa ter mais oportunidade. E eu pediria que a Simone, a nossa assessora executiva, me desse assessoria para isso, por favor. Está aberta aqui a sessão de perguntas. Doutor Benjamin, nosso diretor da SUAMED também. Por favor, Benjamin. Doutor Benjamin, levantou a mão, por favor. E eu de cabelo rosa, né, gente? Eu estou me vendo de cabelo rosa aqui. Se alguém Da técnica. da técnica me falar o que que eu fiz para poder sair, depois eu saio, mas tranquilo. Ah, Vamos às perguntas que são mais vamos interessantes. passar o doutor José Ramon, Eu acho então, que é por doutor causa do Benjamin. Outubro Rosa. Pois é, por isso, ficou já É. característica. Doutor José Ramon, por favor, doutor Benjamin não está conseguindo entrar. Eu vou fazer coro com as palavras do Rômulo. Realmente, Maria Júlia eu já conhecia, porque a minha mulher foi atendida por você, Maria Júlia. Opa, E- ela era cliente do Zé Carlos Conceição, sim, e ela descobriu um câncer de mama através de um nódulo axilar. Aquele tipo de câncer que fica escondida, e isso. nós utilizamos os seus serviços competentemente atendidos, e eu sou realmente uma pessoa que eu não posso falar outra coisa de você, a não ser bem. Mas eu não sabia que você era uma excelente didata também. Realmente é, Obrigada. é impressionante. E essa coisa que você finaliza do Osler, isso realmente, infelizmente, hoje nós estamos perdendo, porque é, o Osler, nesse negócio de relação médico-paciente, e em tempos modernos, onde você é, esquece a semiologia e a relação médico-paciente, a medicina fica um pouquinho desfalcada. Eu gostaria só de saber, por exemplo, é, essas drogas modernas, o prazo de, de utilização desses, até pelos marcadores imunológicos, né? As drogas são selecionadas de acordo Isso, com o receptor. É, o prazo aumentou de tratamento de 5 para 10 anos. sim. Tem sentido isso? Há algum questionamento? Não há? Isso tem algumas implicações, inclusive legais, de isenção de imposto de renda. Não estou falando da parte econômica só, não. Eu estou falando da questão da sensação de segurança da mulher Sim. diante desse novo prazo para ainda continuar dentro de um tratamento, porque isso pode gerar, a meu ver, uma insegurança na mulher. Parabéns, parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigada, obrigada. Sim, há algumas mudanças com relação à hormonioterapia, né? Em torno nós sempre estipulamos os 5 anos de tratamento, em alguns casos específicos, indo até 7 até 10 anos. Né? Claro que quem vai fazer essa definição vai ser o oncologista clínico, né? Baseado nos dados daquele tipo tumoral, na idade dessa mulher. Mas o que a gente percebe das mulheres, apesar dessa medicação hormonal, ela ser extremamente assim, queixosa, né? A mulher fica realmente poliqueixosa, porque existe muito efeito colateral nisso. Algumas mulheres se sentem um pouco mais protegidas. Nossa, então eu vou tratar um pouco mais. Tem umas que não, que tem esse pensamento: meu Deus, era só 5, agora passou 10. Será que meu caso piorou? Será que isso tá piorando? E não, são estudos que saem constantemente. A oncologia é o que mais cresce, né? O que mais está aí em transformação de medicações. Então, são estudos que, às vezes, durante aquele período de 5 anos do tratamento, sai um novo estudo que essa mulher se beneficia. Tem algumas mulheres que se sentem mais seguras, digamos assim, porque o tratamento não terminou, não acabou,
E tem outras que, até em função das queixas, né, dos efeitos colaterais, realmente não desejam, e aí é o contrário, é a insegurança de ter que fazer mais com medo daquilo estar ou piorando, ou uma chance de retorno. Mas isso é uma conversa muito individual, de caso a caso, e aí nós, como mastologistas, ficamos um pouquinho fora dessa conversa inicial e fica por conta do oncologista clínico para fazer essa abordagem e depois aí a gente entra em conjunto. Mas sim, é uma realidade. Doutor Rômulo, você está sem som. Muito E só um obrigado, doutora segundo. Maria Júlia. Doutor Benjamin, já conseguiu conectar? Ainda não. Doutora Cíntia, por favor. Doutor Voltou. Benjamin, está com som? Creio Agora. que agora vocês me escutam e me veem, né? Isso. Bem, eu quero inicialmente parabenizar a doutora Maria Júlia, né, Obrigada. pela excelente apresentação, ilustrações magníficas, né, e uma didática realmente impressionante. Eu assisti a totalidade da apresentação, acompanhado aqui da minha mulher, e ela me pede para dizer que gostou muito da palestra também. Ai, que Então, bom, obrigada. realmente, é isso aí. Agora, eu vou lhe fazer um pedido, evidentemente, com a permissão do nosso presidente, doutor Rômulo. Nós somos, dentro da Somerge, o editor de uma revista, que é uma revista eletrônica, né? E que também dissemina conhecimento. E eu faria um apelo à senhora para resumir essa apresentação num artigo científico para que nós possamos publicar no próximo número, que vai ser um número especial até novembro, final de novembro. Enfim, se a senhora pudesse, sei que é uma pessoa muito ocupada, sei que é uma pessoa que tem várias situações de desempenho profissional, mas eu acho que isso enriqueceria muito a nossa revista. Olha, muitíssimo obrigada pelos comentários, obrigada pelo convite. Será um prazer. Agora, realmente, outubro, eu falo assim que outubro rosa para mim é loucura rosa, né? Até rosa eu já fiquei, ó, até rosa eu já estou agora. É um mês realmente muito apertado para mim. Se a gente tiver a chance de jogar isso um pouquinho mais para frente, assim, um pouquinho mais, eu vou me esforçar para entregar isso para vocês. Mas é que realmente, assim, até o final do mês agora, não consigo nem respirar, gente. Realmente fica muito apertado para mim. Mas se eu puder jogar isso para o finalzinho do mês de novembro, será um prazer, claro. Ok. Concedido. Obrigada. Muito obrigado, doutor Benjamin, nosso diretor também da associação, é um ex-presidente, como o doutor José Ramon também, e, é claro, né, tem um viés, sim, da revista, né? Então já pegou logo aqui, e evidentemente nós estamos pensando em fazer a elaboração final dela até em torno do dia 15 de novembro. Se tiver uma oportunidade, será muito importante para a gente. Perdão aí, mas a gente vai ter isso aí, vai ser muito bem. Parabéns, Benjamin, pela sacada, né? Bacana. Agora temos a doutora Cíntia, nossa diretora também, diretora secretária, é de campus. O doutor Ramon é dermatologista, doutor Benjamin é dermatologista e a doutora Cíntia é oftalmologista. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite. Tem que chamar você de professora, porque realmente foi uma aula espetacular. Não sei se você exerce também essa profissão. Exerço. Foi assim, brilhante. Assim. Eu, como oftalmologista, né, aprendi muito. E eu, além da diretoria da Somerge, eu faço parte aqui da diretoria da Unimed Campus. E eu falei que eu estou há 3 anos aqui na diretoria e eu aprendi muito com o setor de oncologia, porque a gente fez o nosso recurso próprio tem uns 4 anos, um pouquinho antes de eu entrar, e a gente sempre faz ações no Outubro Rosa. E como que eu aprendi com a equipe? Porque a gente sempre teve aquela visão do Outubro Rosa, da prevenção, né? E aí, uma vez feito o diagnóstico, como se ali acabasse a vida, né? E a gente sempre fez as ações do Outubro Rosa voltada também para os pacientes. E assim, eu aprendi muito. E a gente fez no primeiro ano, ainda estava naquela coisa da pandemia, a gente fez uma coisa mais restrita, uma pintura nas mulheres, assim, pintura mesmo, fizeram artes assim nelas, com Muito fotos. lindo.
E ano passado a gente fez um desfile com elas, e assim, foi para mim, acho que foi uma das coisas mais marcantes na minha vida. A gente fez um trabalho junto ao Sebrae, e o pessoal do Sebrae também, eles falaram sobre isso, assim, de como que aquilo ali marcou a vida pessoal deles, né? E amanhã, inclusive, a gente tem um outro desfile aqui, então realmente é um tema que mexe muito com a gente, o fato da gente ser mulher, né? E eu ainda, infelizmente, eu estou no momento, minha cunhada acabou de fazer um diagnóstico de suspeita, hoje eu fui numa consulta com um linfonodo presente, e aí a minha pergunta tem um pouco de relação até com a minha cunhada, que eu tenho 46 anos, ela tem 45, e a gente vem vendo, né, esse aumento crescente aí da incidência em mulheres jovens. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, do que os estudos sugerem com relação a esse aumento da incidência. Mas eu vi que você falou dos números, se eu não me engano, que da mortalidade ela está mais prolongada, né, nos Estados Unidos, e que você falou que no Brasil também seria dessa forma. Sim. Então, assim, a minha pergunta, a minha dúvida, assim, esse diagnóstico precoce esse aumento da incidência tem uma relação direta com esse diagnóstico precoce? E aí a gente está conseguindo tratar melhor essas mulheres, até por conta do diagnóstico precoce e dos novos tratamentos, e aí essas mulheres estão tendo uma sobrevida maior? Ou realmente tem uma relação aí com os novos hábitos, né? Ou é tudo isso junto, né? Então seria mais uma pergunta com relação a essa incidência maior nas mulheres jovens, até em questão de questão hormonal, né? Eu vejo muita gente aí da minha idade usando hormônios, mesmo sem relação com reposição hormonal. O que isso aí pode vir a impactar no diagnóstico? Obrigada aí, e realmente você está linda de rosa, de Outubro Rosa. Estou bem, né? Então tá bom. Cíntia, obrigada pelos comentários, obrigada pelo carinho. Sim, realmente é isso tudo que você falou, é tudo junto e misturado. A gente está diagnosticando mais, né? Claro que a gente tem diferenças, se a gente pensa em SUS, né, e vida privada, são situações bem diferentes, mas a gente realmente está diagnosticando mais, está tratando melhor, ou seja, a gente está cada vez direcionando, individualizando mais esse tratamento, né? Quando a gente faz aquele perfil imunistoquímico do tumor, a gente já sabe o que vai responder ao imuno, o que vai responder ao tratamento anti-HER2, que é um tipo de câncer que tem, o que vai responder à hormonioterapia. Então, os tratamentos estão mais específicos, com isso a gente realmente tem uma sobrevida maior. Com relação às mulheres cada vez mais jovens, eu acho que é uma mudança de uma forma em geral, né? A gente vê que mulheres cada vez têm menos filhos, quando tem numa idade mais avançada, depois dos 35 anos de idade, ou não tem os filhos, ou então tem filhos e não amamentam. São períodos longos, né, de ciclos menstruais, sem nenhuma interrupção ali. Porque o que é importante, né, da gestação e do aleitamento, e por que isso é importante numa idade precoce também, né? Por que a mulher de 25 engravida, amamenta, é protegida, e aquela mulher de 40 que vai engravidar e amamentar também não é? Por causa da formação da glândula mamária, da multiplicação celular, né? Os estudos mostram que até 25 anos de idade a gente tem essa diferenciação final dessa glândula mamária, essa transformação final, e que aí sim, com o aleitamento, seria a produção final dos hormônios, de toda essa transformação, e seria a proteção. Então, a gente vê realmente que as mulheres estão engravidando menos, amamentando menos. A gente vê também uma maior ingesta de álcool, principalmente por parte das mulheres jovens. Isso é preocupante, sim. E a questão também, os hábitos com relação à obesidade, né? A gente vem de um problema, a obesidade é um problema de saúde pública, um problema mundial, mas a gente tem a questão do adolescente, do adulto jovem e da mulher que entra, às vezes, aí numa perimenopausa, num peso realmente acima, desproporcional, realmente sendo um fator de risco. Mas a gente diagnostica mais, trata mais sobrevida, e todos esses fatores aí associados foi o que você colocou muito bem aí no teu questionamento, que já é a resposta. Obrigada. Obrigado, Cíntia, obrigado, doutora Maria Júlia. Eu vou fazer alguns comentários aqui, doutora Maria Júlia, eu gostaria que a senhora pudesse fazer, já que eu não estou vendo ninguém aqui fazendo outro questionamento. Primeiro, eu acho que o que a Cíntia comentou agora, eu acho que é fundamental, né? Porque até nas apresentações médicas, tendo pessoas familiares de pessoas com a própria doença, né? É muito importante que a gente traga a informação de uma forma bem
bem definida e trazendo justamente a expectativa e a possibilidade de cura, né, e de estabilização da doença. Porque hoje, quando a gente faz uma apresentação, uma palestra para médicos ou familiares de médicos, ou qualquer pessoa, você vai ver que dentro daquela plateia você tem alguém com algum tipo de problema. Perdão. E você mostrando isso de uma forma como você mostrou, eu acho que dá uma dignidade melhor, maior, e eu acho que a gente tem sempre essa preocupação. Então, parabéns, porque não adianta só a gente falar do que é para o que não é. Eu me lembro da minha época de formação, eu quando passei na parte de oncologia clínica, eu rodei na mastologia e era naquele hospital que hoje faz parte do INCA, na rodoviária. E Sim. ali, com o professor José Carlos do Vale, oncologista, ali era a parte de oncologia clínica. E eu queria muito saber de você, Maria Júlia, sobre isso. Eu vi 3 situações ali das mulheres com alguma doença de mama, mas vamos lá, 42 anos atrás. Eu vi mulher falando assim: tira logo isso que eu odeio isso. Outras mulheres falando assim: na minha mama ninguém vai tocar. E outra fala assim: o que é preciso, faça. Como é que está isso hoje, por favor? Tá. Isso é uma realidade ainda. O que a gente percebe é um desejo maior das mulheres de retirar tudo, de retirar as 2 mamas, de retirar aquela mama completamente. E toda a literatura mostra que não há vantagem nenhuma em radicalizar o tratamento loco-regional. Cada vez mais a gente vai para cirurgias cada vez mais conservadoras, não se retira a pele, não se retira complexo areopapilar se ele não estiver comprometido. A investigação do linfonodo sentinela ocorre para todas as pacientes. Então, assim, cada vez mais vamos para cirurgias mais conservadoras, com preservação melhor da estética, né? E hoje em dia a gente ainda tem a oncoplastia, né? Que é dentro da mastologia a questão da oncoplastia, mas a nossa sugestão vai ao contrário do que é o desejo da mulher. Ela acha que ela retirando a mama por completo, ela retirando as 2 mamas, ela vai ter uma melhor sobrevida. E os estudos mostram que não. A gente não melhora a sobrevida livre de doença, a gente não melhora a sobrevida global com a remoção das 2 mamas. Claro que não sou absolutamente nada contra, isso é uma questão preferencial e uma questão, às vezes, de simetrização da mama, principalmente se a mulher tem uma mama muito volumosa e a gente vai reduzir demais aquela mama com tumor. Por que, né, ficar essa divergência de volume mamário? Então, eu acho que, assim, preservar, né, a autoestima, manter a estética, ter uma questão ligada ao autocuidado com relação ao que vai ter de resultado, eu acho muito importante a mulher pensar nisso, mas não na radicalização do tratamento. E isso a gente fala sempre, ou seja, não adianta você tirar ele tudo, o tratamento não é que vai ser menos tratamento ou mais tratamento, você vai ter menos chances de ter a doença. Então, isso é muito importante de conversar, né, de explicar com relação a isso. Aproveitando, e alguns casos com ou sem indicação para que a gente possa fazer uma esterectomia total, que quem tem um pouquinho mais de conhecimento às vezes quer partir para isso também, dependendo do grau de dependência hormonal, não é isso? Como é que está isso no momento, por favor? Da histerectomia com Total. relação ao câncer de mama? Isso. Não, aí o que gente, mudei. Voltou a cor. O que aconteceu? Ou alguém mudou para mim, ou eu mudei, eu apertei, sei lá o que aconteceu. Bom, mas sou eu aqui de forma natural. Vamos lá. O que se questiona um pouco é com relação às pacientes mutadas, aquelas que têm a mutação genética comprovada. Aquela pessoa que tem uma forte história familiar de câncer de mama e o geneticista sugere um rastreio genético para avaliar essas mutações, o que teria de predisposição ou não. Então, não necessariamente com relação, principalmente à histerectomia em si, mas mais a oforectomia e salpingectomia, em função da possibilidade de mutação, principalmente dos genes BRCA1 e BRCA2, que estão todos associados. Então, é a síndrome genética, câncer de mama
ovário e pâncreas, né? Então, a relação a esse tipo de conduta, sim, se a mulher tem mutação genética, é oferecida para ela a cirurgia, claro que na dependência da idade, na dependência da paridade dessa mulher, do que ela deseja no futuro dela, mas a gente sugere a remoção, a oforectomia bilateral, e em alguns casos, na dependência, o que tem associado a histerectomia. Com relação às mamas, a gente também sugere a adenomastectomia profilática ou preventiva. Agora, tem que realmente ter a mutação genética comprovada, porque é uma cirurgia maior, é uma cirurgia radical, é uma cirurgia que esteticamente não fica igual a uma cirurgia estética que a pessoa vai lá simplesmente botar um implante, botar uma prótese. Então, assim, temos a indicação sim das cirurgias, temos sim os geneticistas fazendo essa orientação e a paciente topando, absolutamente nada contra, só a favor, eu acho que é uma prevenção. E quando a gente pensa em ovário, a gente está pensando num câncer muito mais agressivo, né? Muito mais raro, mas é um câncer que não tem rastreio, não tem diagnóstico precoce e com uma agressividade muito maior, a taxa de mortalidade muito maior do que o câncer de mama. Mas com relação a esta situação. Perfeito. Eu Muito. vou, só que tem uma pergunta aqui, desculpa, Rômulo, que tem aqui, ó. Claro. A Sandra fez uma pergunta, não sei se ela está aqui presente, eu ainda não respondi. 45 anos, mulher de 45 anos amamentando, nunca fez mamografia. Peça mamografia. Depende muito, e obrigada, querida. Depende muito, claro, do período de aleitamento dela. No período de amamentação, podemos fazer a mamografia sim, sem nenhum problema. Agora a mama está um pouco mais densa, né? Há um aumento da densidade mamária nessa mamografia. Agora, que uma mulher que nunca tenha feito, tá aí há 1 ano e meio amamentando, faça a mamografia de rastreio, sim, com toda certeza. Não deixe, independente dela estar palpando alguma coisa ou não. Eu sugiro Doutora que Maria faça. Júlia, olha, que excepcional noite que nós tivemos aqui com a sua presença. Avançamos além do que a Obrigada. gente já tinha aqui, muito bacana, porque o papo foi muito bom, foi muito gostoso. As informações trazidas, o conhecimento que nos enriquece aqui como médicos no nosso dia a dia. Muito, 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 muito obrigado, tá? Obrigada. E eu passo a palavra à senhora aí para que possa fazer suas falas de despedidas, por favor. Não, só agradecer. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, obrigada pelas perguntas, pelos elogios, então, aí fica a melhor parte, né, da apresentação. Estou à disposição. Se vocês me derem um tempinho um pouquinho maior, eu posso tentar trazer isso de forma escrita para vocês, e que realmente eu estou no aperto aqui total com relação ao mês. Estou à disposição, uma outra oportunidade, agradecer a Celinha pelo convite. E espero encontrar vocês aí numa próxima aí oportunidade. Obrigada pelo carinho. Olha, muito obrigado. Parabéns pela escolha da especialidade, parabéns pelo cuidado em zelar das nossas mulheres, né? Isso é muito importante. E, principalmente, eu vejo como a campanha do Outubro Rosa seja aquela pioneira e a mais famosa, né? E da importância que ela tem para o cuidado com a mulher. Então, parabéns pela especialidade, parabéns a todos. Tem alguém que está escrevendo alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo ler. Eu sei que é a Simone. Simone, pode falar, por favor? Não, eu só estou lembrando a todos que estão assistindo que essa palestra vai ser disponibilizada no canal da Somerge no YouTube, doutor Rômulo. Obrigado, ótimo. Obrigado. Então, é isso. Quero agradecer imensamente. Parabéns aí por tudo. Parabéns pelos cuidados com as nossas mulheres. E foi um prazer imenso recebê-la aqui na nossa sala da Somerge. Tá bom? Um grande abraço, obrigado, um beijo grande. Obrigada, gente. Obrigado a todos uma boa que estiveram noite. aqui. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado aos diretores, aos associados, aos convidados. Foi um prazer imenso receber a todos, tá bom? Obrigado ao nosso apoio, Simone. Obrigado ao nosso apoio, André. Um beijo a todos. Uma boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.